Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre a deficiência intelectual. Um tema bastante recorrente aí nas ATPCs anteriores, que vocês solicitaram bastante, né? Então nós estamos aqui um pouquinho para falar um pouquinho aí sobre esse tema. Minha intenção aqui não é fazer nenhum curso, nem tornar vocês especialistas em deficiência intelectual, mas sim abordar um pouquinho o assunto, propor algumas ações relacionadas aos estudantes aí com deficiência intelectual, tá? E espero contribuir aí na prática de vocês. Antes de começar, eu sempre gosto de deixar uma frase sobre a inclusão. Então, inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover a escola das diferenças. É uma frase escrita aí pela Mantoan, tá? Então, eu acredito sim que a gente precise sair dessa escola e sair dessa escola aí dos iguais e promover uma escola onde acolha as diferenças, para que a educação seja uma educação que promova a equidade, né? Não a igualdade, a equidade, onde aqueles que precisam mais tenham o suporte ou os apoios que necessitem aí para aprender melhor, para fazer parte aí desse contexto escolar, tá? A nossa pauta, hoje nós vamos falar então quem é esse público da educação especial, o que é a deficiência intelectual, como acontece a aprendizagem desses estudantes com deficiência intelectual, algumas dicas aí bastante importantes na hora de pensar em estratégias para esse estudante com deficiência intelectual. Vamos falar um pouquinho aí da adaptação curricular e também vamos exemplificar aí vamos mostrar aí um exemplo de uma adaptação curricular de língua portuguesa para o 8º ano, tá? Então, espero contribuir aí com a formação de vocês e ao final a gente vai deixar uma avaliação, né? Um link aí para vocês. O link vai na pauta, que vai ser disponibilizado para a escola e onde vocês poderão aí deixar sugestões, críticas e quem sabe aí próximos temas para a gente discutir aí em futuras ATPCs, tá? Então vamos começar. Quem é o público da educação especial? Quem é o nosso público? Ou seja, quem faz parte? Quem é o público da educação especial? A educação especial ela é muito específica, pelo menos até atualmente, dentro da resolução 68, né, dentro dessa resolução aqui 68, o público da educação especial são aqueles estudantes que possuem deficiências, quer seja física, auditiva, visual, intelectual ou múltipla, que possuem o transtorno do espectro autista ou altas habilidades ou superdotação. Então, todos os estudantes que possuem qualquer tipo de deficiência, que possuem TEA ou altas habilidades ou superdotação, eles se enquadram como público da educação especial, tá? Os transtornos de aprendizagem, os transtornos comportamentais, o TOD, o TDAH, a dislexia, a descalculia, são todos transtornos de aprendizagem. Eles merecem, dentro da educação inclusiva, eles merecem sim uma atenção especial por parte de nós professores, mas eles acabam não se enquadrando dentro do público da educação especial, tá? Eu deixei essa foto, essa foto aqui, né, de inclusão, que com a minha imagem aqui não vai dar para vocês verem, mas é a foto, uma girafa, uma koala e um bichinho aqui pequenininho. E o jacaré tentando tirar uma foto, mas a girafa, por causa do pescoção, não vai sair na foto. Então, o que ele propõe? Que todos deitem e tirem a foto. Então, isso é uma adaptação, né? É fazer com que todos saiam na foto. Então, de que maneira todos saiam na foto? Todos deitados. Então, é uma forma de incluir, tá? Então, é nessa inclusão que eu acredito, onde todos possam estar e se beneficiar de um mesmo ensino com qualidade.
Então, voltando aqui ao público da educação especial, ele é bem específico, então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala assim, esse aluno é da educação especial. Não, o aluno público da educação especial é o aluno com deficiência, é o aluno com transtorno do espectro autista, ou o aluno com altas habilidades ou superdotação, tá? A deficiência intelectual, ela está definida dentro de algumas legislações, tá? A principal legislação, né, o princípio dessa definição, ela está no Decreto Federal de 99 de 2004, que é o 3.299 e o 5.296. No 5.296 de 2004, na linha D do parágrafo 1º do artigo 5º, define como deficiência intelectual as pessoas que apresentam funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com limitações com manifestação antes dos 18 anos, e limitações associadas a duas ou mais áreas da habilidade adaptativa, como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde, segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, ou seja, a pessoa ela tem que ter, além desse comprometimento intelectual, esse comprometimento cognitivo, ela precisa ter esse comprometimento nas habilidades sociais, ou seja, naquelas habilidades do dia a dia. Então, a comunicação, o autocuidado, as práticas sociais, saber conviver em comunidade, ter aquela noção de autocuidado, de autopreservação, a mesma prática lá na escola. Então, além desse comprometimento lá na inteligência, no intelecto, que isso é feito através dos testes padronizados, testes de inteligência, precisa estar associado ao comprometimento nessas habilidades adaptativas. Isso é a definição que nós temos no decreto de 2004. Tá? A Associação Americana de Deficiência Intelectual define a deficiência intelectual como a incapacidade caracterizada por limitações significativas, tanto do funcionamento intelectual, raciocínio, aprendizado, resolução de problemas, quanto no comportamento adaptativo, que cobre uma gama de habilidades sociais e práticas do dia a dia. E essa deficiência se manifesta antes dos 18 anos. Então, como eu disse para vocês, tanto no decreto como a Associação Americana de Deficiência Intelectual, elas definem que além desse comprometimento intelectual, que é feito por testes padronizados, que medem o raciocínio, a resolução de problema, o aprendizado, ela tem que ter esse comprometimento no comportamento adaptativo, tá? Atualmente, acredita-se, né, que de 2 a 3% da população mundial tenha a deficiência intelectual. E desses 2 a 3%, 85% são com sintomas leves, ou seja, são aquelas pessoas que têm condições de ter um convívio, que têm condições de viver uma vida em sociedade, têm condições de estar na escola, de aprender, de evoluir, certo? Existe uma causa para a deficiência intelectual? Não existe uma causa específica para a deficiência intelectual, tá? O que existe é uma condição, que assim, diversos fatores contribuem para que ela aconteça, tá? Mas, assim, o que pode estar associado é um ou mais fatores. Mas existem algumas coisas que podem desencadear, tá? O que a gente sabe é que a genética tem um papel fundamental na origem dessa condição. E alguns fatores de risco contribuem. Então, crianças que têm má formação neurológica, que têm aqueles problemas cardíacos, crianças que nascem com manchas ou deformações na pele e osso, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Toda criança
as crianças possuem marcos de desenvolvimento, ou seja, elas possuem, a gente delimita, por exemplo, tal idade criança deveria fazer tal coisa. Isso é chamado marco de desenvolvimento das crianças. Se a criança apresenta atraso nesse desenvolvimento, de acordo com esse marco de desenvolvimento, pode ser indício que essa criança apresente uma deficiência intelectual. Então, esse atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ele é observado através desse marco, através do atraso nesses marcos de desenvolvimento, tá? Síndrome genética, a síndrome de Down, a síndrome do X frágil, que são síndromes do Chet, que são síndromes que são analisadas através do teste de exame de sangue, do teste do pezinho, que são feitos por análise de cariótipo. Então, quando a gente faz essa investigação genética, a gente consegue identificar algumas síndromes. E essas síndromes podem causar a deficiência intelectual. Outro fator bastante importante é a idade materna, que também pode causar a deficiência intelectual. Tá? Isso são fatores de risco, não significa que seja porque a mãe tem uma idade avançada, a criança vai nascer com deficiência intelectual. Não é isso, mas são fatores de risco que podem influenciar, sim, a criança nascer com deficiência intelectual. Tá? Existem vários tipos de deficiência intelectual, desde a mais leve até a mais severa. No entanto, a gente precisa entender um pouquinho sobre a deficiência intelectual para que a gente possa atender o nosso estudante da melhor maneira possível e contribuir para o seu aprendizado. Quais são, então, esses sinais da deficiência intelectual? Os sinais podem surgir lá na primeira infância, quando eles são bebês, né? Quando ainda não vão para a escola. Mas a maioria dos sinais, os sinais mais evidentes, acontece quando eles começam a fase escolar, tá? Tudo vai depender da intensidade dessa deficiência. Se for uma deficiência mais leve, ela vai ficar mais evidente quando a criança começar a frequentar a escola. É lógico que se for uma deficiência mais grave, mais severa, ela vai ficar mais evidente logo quando a criança nascer, tá? Por quê? Porque vai influenciar diversos fatores, o desenvolvimento neuromotor da criança vai ficar bastante prejudicado desde bebezinha. Mas se a criança for uma deficiência bem mais leve, a gente vai conseguir identificar principalmente quando ela entrar na fase escolar, tá? Então, o principal, assim, a característica principal, como eu disse, é o atraso nos marcos do desenvolvimento, que são conjuntos de habilidades que a maioria das crianças atinge numa determinada idade. Eles se dividem em 4 tipos, tá? O socioemocional, a linguagem, o cognitivo e o motor, que são capacidades que as crianças vão desenvolvendo. O socioemocional, a criança é capaz de demonstrar emoção, seguir regras, seguir instruções, manter relacionamentos positivos. Na linguagem, a capacidade de aprender e usar a linguagem de forma adequada. Cognitivo, capacidade de pensar, de aprender, resolver problema. O motor já é a capacidade de adquirir a habilidade de coordenação motora, quer grossa, quer seja fina, a andar, a engatinhar, sentar primeiro, engatinhar, a andar. Então, se há atraso nesses 4 níveis na idade correta, é um indício de que essa criança possui um atraso nesse desenvolvimento, o que pode acarretar, então, mais para frente, pode ser um indício de que mais para frente essa criança apresente uma deficiência intelectual. Uma das questões quando a gente faz uma avaliação das crianças que talvez seja uma possível, uma hipótese diagnóstica de deficiência intelectual, é que se houve atraso nesses marcos de desenvolvimento, se a criança demorou para falar, se a criança demorou para sentar, se ela estabelecia relações com a pessoa que cuidava. Então, todas
esses itens precisam ser avaliados, tá? Então, mas isso também não significa que a criança tenha deficiência intelectual, se ela atrasou um pouquinho para falar ou para andar, tá? Mas também é um sinal importante que precisa ser observado. Então, aqui eu trago para vocês uma tabela onde tem lá, ó, do 0 aos 6 meses, o que a criança precisa fazer, tanto no socioemocional, na linguagem, no cognitivo e no motor. Então, tem a idade, né? Então, lá nos 5 anos, né? Quer ser como os amigos, distingue a realidade do faz de conta, fala com clareza grandes sentenças, usa o tempo futuro, fala o seu nome e endereço, conta até 10, reproduz algumas letras, pula com o pé só, nada e escala pequenas alturas. Então, se aos 5 anos uma criança não consegue fazer isso aqui, há um indício de que ela tem um atraso, ela tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor que precisa ser investigado. Então, o porquê que ela tem esse atraso, né? Então, é uma causa que precisa ser investigada, certo? Vale lembrar que cada criança tem seu tempo e esses marcos são uma orientação para o pediatra. Lembrando, pessoal, que nós, professores, nós não diagnosticamos nada, nós observamos e orientamos a família sobre algo que está acontecendo, que pode ser, que a gente orienta que há algo diferente, que há algo que precisa ser observado pelos pais, pelo pediatra, tá? Em geral, a deficiência intelectual é mais perceptível na pré-escola, ou seja, quando a criança entra na fase escolar. Quando as crianças ingressam na sala de aula, quando elas têm contato com o aprendizado acadêmico, tá? No caso outro item bastante importante é o atraso no desenvolvimento da linguagem. Porque, além de prejudicar a fala, prejudica o reconhecimento das letras, prejudica a comunicação, a interação social, tanto com os colegas como com as professoras. A dificuldade no aprendizado, outro fator importante, tanto em entender como manter a memória, reter o conhecimento e aplicar aquilo que está sendo ensinado. A professora, muitas vezes vocês relatam assim, a gente ensina, ele faz no dia, no outro dia ele esqueceu. Por quê? Porque ele não mantém a memória aquilo que foi ensinado. Então, isso é um fator importante que precisa ser observado, né? Incapacidade ou baixa eficiência, não consegue resolver problemas ali do dia a dia, concluir tarefas, a falta de interesse ou pouca concentração requer um pouquinho de atenção em relação a isso. Então, às vezes a criança não tem interesse, não se concentra nas atividades, aí precisa ter um pouquinho de atenção. Por quê? Porque pode ser uma deficiência, mas também pode ser um déficit de atenção. Então, é preciso ser investigado, é preciso ser observado o que está acontecendo com esse meu estudante, tá? A dificuldade de adaptação nos mais variados ambientes, que pode ocorrer tanto em lugares novos como com familiares. Então, quando essa criança tem dificuldade em se adaptar a ambientes diferentes, e tem dificuldade com com outras pessoas, o contato com outras pessoas, inclusive com familiares que às vezes fica meses, anos sem ter contato, também é um indício. Porque a criança por si só, ela é adaptável a outra pessoa, ela faz amizade fácil com outra pessoa. Essa criança que é difícil de fazer amizade, que é difícil de se relacionar, é um fator assim, que precisa se levar em conta na observação, tá? Dependência ou pouca habilidade para realizar tarefas do dia a dia. Aquela criança que está sempre pedindo ajuda, que não consegue realizar as atividades, atividade do dia a dia, precisa também ter atenção. A evolução lenta ou insuficiente da coordenação motor. Então, aquela criança que tem dificuldade de pegar no lápis, tem dificuldade de virar a página do livro, então tem a dificuldade na coordenação motor. Então, todos esses fatores precisam ser observados
e, se necessário, indicar aí a procura de um especialista para que os pais comecem a investigar aí a condição da criança, tá? A deficiência intelectual aumenta a propensão, né, ao desenvolvimento de problemas de comportamento, indisciplina, agressividade, raiva, atitudes explosivas. Por quê? Porque estes estudantes não têm o autocontrole, a autorregulação. São crianças que possuem uma baixa capacidade cognitiva. Então, isso também vale para a questão sexual. Então, às vezes a gente reclama na escola que quando eles estão entrando na adolescência, eles ficam com a sexualidade aflorada. Não é isso, é que todos os adolescentes ficam com a sexualidade aflorada, com os hormônios em turbulência aí, né? Mas o que acontece com as outras? Eles têm um autocontrole, eles conseguem definir o momento certo, a hora certa, o que pode e o que não pode fazer dentro do espaço escolar. A criança com deficiência não, ela não tem esse autocontrole. Então, não tendo esse autocontrole, ela vai ter atitudes que não condizem com o espaço escolar. Então, a agressividade, a raiva, a explosão, a impulsividade faz parte dessa falta de autocontrole. Então, a gente precisa conseguir entender esses momentos, né? E pensar assim, que a gente precisa ajudá-lo a entender, ajudá-lo a ter esse autocontrole. Eu até coloquei essa figura aí do cérebrozinho, né, pedindo socorro. Por quê? Porque eles não têm esse autocontrole, né? Eles precisam de alguém que ajude a entender e ajude a ter esse autocontrole, certo? Também é comum as crianças com deficiência intelectual ter outros distúrbios, como a ansiedade, a depressão. Estudos mostram, isso não é achismo, isso não é coisa assim que é assim, eu acho que é isso, eu penso que é isso. Estudos mostram que eles têm consciência do baixo nível cognitivo. Então, eles sabem que eles são diferentes, eles têm consciência que eles não sabem igual às outras crianças, então, o fato deles terem esse baixo, eles terem consciência de que eles não têm a mesma inteligência que as outras crianças, ou que eles têm uma síndrome diferente das outras crianças, faz com que eles tenham um outro tipo, pode desenvolver uma ansiedade, pode desenvolver uma depressão. O que acontece também, é muito triste isso, mas às vezes a gente recebe, a gente toma conhecimento de alguns fatos de crianças que já sofreram maus tratos, que já sofreram abusos, por ser deficiente intelectual, por não ter essa autodefesa, entendeu? Então, aí fica, eles possuem esse duplo diagnóstico, além da deficiência intelectual, ter alguma outra síndrome do pânico, né? A síndrome da ansiedade, depressão, e outras síndromes aí que podem estar associadas à deficiência intelectual, tá? Eu já contei isso numa reunião com diretores aqui na diretoria, mas eu conversando com uma criança autista, ele falou assim, tia, eu não queria ser autista, eu não quero ser autista. Então, é muito triste a gente ver uma criança de 9 anos ter essa consciência e falar, eu não quero ser autista, né? Então, eles sabem sim da condição deles, eles sabem sim quando são tratados diferente por sua condição. Às vezes eles não sabem expressar com fala, mas eles expressam com atitude. Que atitude? Agressividade, impulsividade, raiva, né? Momentos de agitação. Ou, se eles não expressam isso de forma externa, eles expressam isso de forma interna, desenvolvendo uma depressão, uma ansiedade, certo? A classificação. Hoje, atualmente, desde 2020, existe o CID-11, que é a nova classificação internacional das doenças mentais, relacionadas à saúde, não só doenças mentais, desculpa, relacionadas à saúde.
No CID-11 foram alteradas foram alteradas todas as classificações, mas o que mais alterou foi em relação ao autismo, tá? Como vocês já estão habituados ao CID-10 e os médicos ainda continuam usando o CID-10 para deficiência intelectual, eu mantive aqui o CID-10 para que vocês entendam a classificação, o que é o CID, quando a gente coloca, precisa ter um CID, né? Então, o CID é aquilo que é a classificação da doença que a criança tem. É uma classificação médica, não é uma classificação pedagógica. A criança ela vai muito além do CID médico, tá? Por quê? Porque cada criança é única. Cada criança, ela aprende de uma maneira, ela se desenvolve de uma maneira. Então, às vezes, eu pego uma criança que tem um CID, né? Uma classificação lá, F70, e duas crianças com o CID F70 que são totalmente diferentes. Então, a gente, como professor, a gente não deve se apegar a uma classificação médica, porque nós não somos médicos, nós somos professores. Nós temos que nos basear no desenvolvimento pedagógico da criança, não no desenvolvimento clínico, tá? Então, o CID serve apenas para nortear o nosso conhecimento em relação à deficiência que essa criança tem. Então, o CID-10, que vai do a deficiência intelectual vai do F70 ao F79, vai relatar a parada do desenvolvimento ou desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual, caracterizado essencialmente por um comprometimento durante o período de desenvolvimento das faculdades que determinam o nível global de inteligência e das funções cognitivas de linguagem, motricidade e do comportamento social. Nesse CID-10, eles utilizam ainda uma terminologia antiga, que é o retardo mental. Tá? Hoje nós não utilizamos mais esse termo retardo mental, nós utilizamos a deficiência intelectual. Tá? Tanto é que vocês vão ver na definição dos CIDs que eles utilizam o retardo mental. Então, lá no CID, do F70 ao F79, que são os CIDs relacionados do F70 ao F79, que são os CIDs relacionados à deficiência intelectual, eles vão usar o termo retardo mental, e não é mais esse termo, tá? É deficiência intelectual. Então, o F70 e o F71, que são a deficiência intelectual leve e a deficiência intelectual moderada, são os estudantes que estão nas nossas escolas, tá? Eles ainda conseguem ter um aproveitamento da rede regular de ensino. Os demais estudantes, o F72, que é o grave, o F73, que é o profundo, o outro retardo mental, por exemplo, quando é provocado, por exemplo, um jovem, uma criança, sofreu um acidente, teve perda de massa encefálica, enfim, sofreu algum outro tipo de coisa que prejudicou a parte da inteligência. Então, ele entra aqui, como outro retardo mental. O F79, quando não é possível avaliar o desenvolvimento da... Espera aí que o telefone está tocando, gente, a coisa que acontece ao vivo. Quando não é possível avaliar a capacidade da inteligência, então é F79, tá? Então, nós precisamos tomar cuidado quando a gente utiliza a palavra retardo mental, tá? Esse termo não existe mais, é deficiência intelectual. No CID-11, eles vão utilizar a deficiência intelectual como referência e não o retardo, tá? Eu sei que em algumas escolas, estudantes com CIDs F72 e afins aqui, eles estão matriculados, mas são estudantes que ou a família não aceita a matrícula em instituições, ou eles avançaram série e não podem ser matriculados em instituições, porque geralmente as instituições como a APAE,
atende do primeiro ao quinto ano, e às vezes eles estão no sexto, sétimo, enfim. Então, o que a gente precisa ter consciência é que esses estudantes necessitam do currículo funcional, ou seja, aprender as questões aí do dia a dia, questões relacionadas à vida cotidiana, tá? Outra coisa importante lembrar, que esses testes padronizados de inteligência, ou seja, esses testes que medem o QI, né, o QI da criança, são aqueles testes realizados pelas psicólogas, eles são testes que devem estar associados a outros fatores, principalmente o relacionado aos comportamentos adaptativos, tá? Por quê? Porque eles por si só não garantem a deficiência intelectual. Pode ser um atraso na questão neurológica, mas o que define mesmo é a junção tanto do teste de QI quanto o comprometimento no comportamento adaptativo, tá? Eu trouxe a escala de inteligência de medida padronizada para vocês, porque eu gostaria de mostrar um fator bem interessante. Aqui está os níveis de inteligência, né? Do 85 ao 115, nós temos dentro do padrão, dentro da normalidade. Então, dentro da normalidade, nós temos 68% da população dentro da normalidade, tá? Que é o QI que varia de 85 a 115. Então, nós temos o QI de 85 a 115, nós nos enquadramos dentro da normalidade, certo? As crianças que apresentam o QI de 85 a 70, que correspondem a 14% da população, elas têm o inferior a normal, ou seja, eles estão no médio inferior. Essa porcentagem aqui de 14%, eles não se enquadram como público da educação especial. Eles estão no médio inferior, ou seja, eles estão no limite entre a deficiência intelectual e a normalidade. Então, esse público aqui não se enquadra como deficiente intelectual. O mesmo acontece do outro lado da linha, tá? As crianças que possuem, os jovens, quem possui o QI de 15 a 130, eles possuem uma inteligência maior, tá? Mas eles não se enquadram com os superdotados, com as crianças superdotadas. Então, eles têm sim uma inteligência maior, eles têm uma capacidade de aprender maior que os outros, mas eles não se enquadram como superdotados, certo? Aí, se a gente olhar aqui, ó, esses 2% aqui, né? O 55, que tem o QI, né? 55 a 70. A partir dos 70 para baixo, eles se enquadram. Aí, este é o público da educação especial, tá? Menos de 70. Então, esse público aqui é o público da educação especial. Este público aqui, que é o público da deficiência intelectual, certo? Do outro lado, este público aqui, de 130 em diante, é o público de superdotação. Então, esse público aqui é da educação especial, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olha isso aqui. 2% da população e 2% da população. Então, nós temos 2% da população com deficiência intelectual. E, por outro lado, nós também temos 2% da população com superdotação. É a mesma proporção. Então, se nós temos 2% de deficiência intelectual, onde estão os 2% de altas habilidades, de superdotação dentro das escolas? Né? Então, é a mesma proporção. Então, se eu lá na minha escola tenho 2% de estudantes com deficiência intelectual, onde estão os 2% de altas habilidades ou superdotação? Então, é um fator que a gente precisa pensar e rever aí, ter um olhar mais atento aos estudantes, tá? É um fator que a gente precisa observar, porque às vezes nem sempre o estudante que tem altas habilidades ou superdotação é aquele que se destaca com notas altas, tá? Mas isso é para uma outra história,
uma outra conversa, um próximo ATPC, tá bom? Os apoios necessários. Os estudantes, dependendo do nível da deficiência, os estudantes com deficiência intelectual, ele necessita de apoio. Então, quanto mais grave for a deficiência intelectual, mais apoio este estudante vai precisar, tá? Então, se eu tenho uma deficiência leve, ele vai precisar de pouco apoio. Agora, se eu tenho uma deficiência profunda, ele vai precisar de muito mais apoio. Então, quanto mais eu ofereço apoio, mais grave é a deficiência, né? Ainda que a deficiência seja causada fundamentalmente pela restrição do funcionamento intelectual, ou seja, pelos testes que são medidos pelo teste de inteligência, o impacto na vida da pessoa depende mais da quantidade de apoio que a pessoa precisa. Uma pessoa com deficiência leve, por exemplo, pode ter habilidades de adaptação tão precárias que o apoio intensivo é necessário. Então, às vezes, eu preciso ver o apoio que essa pessoa necessita. Às vezes eu tenho uma criança com deficiência leve, mas que ela não foi estimulada adequadamente, e aí ela chega na escola necessitando de um apoio abrangente, ou seja, de um apoio contínuo. E aí eu vou trabalhando com essa criança, com esse jovem, até que ele necessite apenas de um apoio intermitente, apenas de um apoio esporádico. Porque eu tenho que a educação inclusiva, a educação especial dentro da educação inclusiva, ela trabalha de forma com que o estudante aprenda a ter autonomia. Eles precisam ter autonomia para gerir a própria vida, né? Principalmente os que têm deficiência intelectual leve. Eles precisam ter uma deficiência, eles precisam ter um limite, uma deficiência intelectual leve, eles precisam ter, dentro da deficiência intelectual leve, eles precisam ter apoios que favoreçam a autonomia. Então, o apoio ele pode ser classificado em intermitente, onde é necessário, em algumas ocasiões, o limitado, ou seja, programas diários, com oficina, com atividades que desenvolvam algumas ações. O abrangente, que é aquele apoio diário, com rotina, que a criança desenvolva através de rotina, enfim, de atividades que façam com que ela tenha assim, sempre alguém apoiando em tudo. E o generalizado, onde, na verdade, ele vai precisar não só do apoio de um cuidador, mas de apoio de uma equipe de enfermagem, uma equipe médica, é aquele extremamente comprometido, tá? Então, dependendo da intensidade, dependendo da necessidade, eu determino o apoio que essa criança tem. E esse apoio, quanto mais leve, ele tem que ser retirado aos poucos, tá? Para que eu faça com que essa criança tenha autonomia para uma vida independente, tá? A inclusão de estudantes com deficiência intelectual. O objetivo da educação inclusiva é incluir todas as crianças com deficiência nas escolas seculares, ainda que exista muitos desafios que precisam ser superados. Então, o nosso objetivo como escola é incluir todas as crianças, tá? Independente da sua condição física, da sua condição intelectual. A inclusão dos alunos com deficiência intelectual, ela requer sim adaptação curricular, ou mesmo que as práticas pedagógicas para que ela seja efetiva, ou seja, mesmo que altere a prática pedagógica para que a inclusão seja efetiva. A essência do pensamento da inclusão está na aceitação, tá? Nós precisamos aceitar a diversidade para buscar principalmente a equidade.
Essa é a palavra que define a inclusão. Equidade. Oferecer o recurso a quem mais precisa. Tá? O termo educação inclusiva se refere à colocação de estudantes com deficiência nas escolas regulares e fornecer uma educação de qualidade dentro do processo de aprendizagem que atende os estudantes comuns na escola regular. Tá? Então, eu preciso incluir esse estudante com deficiência na mesma sala, da mesma maneira. Lógico, oferecendo os recursos que eles precisam dentro da necessidade deles. Eu coloquei este gráfico aqui, essa ilustração, para mostrar para vocês. Igualdade é isso, oferecer a todos a mesma coisa. Isso não é, a igualdade não traz a inclusão. Agora, a equidade traz a inclusão, onde eu ofereço a equidade para aquele que mais precisa, mais recursos, para aquele que menos precisa, o recurso normal. Tá? Então, equidade é oferecer aquilo que mais precisa, o suporte maior para aquele que mais precisa. Tá? Então, a principal palavra da inclusão é equidade. Equidade é a palavra que define a inclusão, certo? Eu coloquei essa frase do Vygotsky aqui, porque eu acho bastante importante. Todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com ensino apropriado. Então, para cada tipo de deficiência, para cada tipo de limitação, existe um ensino apropriado. Tá? Por isso que eu disse que, às vezes, aquela criança que apresenta um comprometimento maior, às vezes ela não é beneficiada no momento pela rede regular. Aí, um tempo numa instituição mais especializada faz com que ela se desenvolva melhor e retorne depois para a rede regular. Tá? Mas o nosso principal objetivo é que todas as crianças com deficiência estejam na escola regular. Tá? É um direito delas, elas precisam estar. E isso ajuda não só a criança com deficiência. Isso ajuda as outras crianças, fazem com que elas cresçam emocionalmente, cresçam como pessoas, tá? Então, pensando nessa inclusão, na inclusão dos estudantes aí dentro da escola regular, algumas considerações são importantes. A primeira delas é a infantilização e a subestimação do estudante com deficiência intelectual pode ser a principal barreira. Nós não podemos infantilizar ou subestimar um estudante com deficiência intelectual, principalmente os mais jovens, tá? Os jovens, não as crianças. Quando eles estão lá no sexto, sétimo, oitavo, no ensino médio, a gente não pode tratá-los como criança. Eles são jovens, eles são adolescentes. Então, se nós tratamos como criança, oferecendo atividades infantilizadas, subestimando a capacidade deles, nós estamos colocando barreiras nessa forma de inclusão. Eles precisam ser adolescentes, eles precisam ser jovens, tá? Como os demais. Os estudantes aprendem melhor quando está fazendo sentido, quando tem significado para ele. E com a deficiência intelectual não é diferente. O estudante com deficiência intelectual tem que ver sentido naquilo que está sendo ofertado para ele como aprendizagem. Então, palavras soltas, textos soltos, não tem sentido para ele. Então, ele tem que ver sentido naquilo que está sendo aprendido. O olhar do professor deve ser acolhedor, acreditando na capacidade de cada indivíduo de superar seus limites. Nós precisamos ter um olhar de acreditar que o aluno consegue, de acreditar que o meu estudante consegue realizar, porque eles já encontram muito nãos pela vida. Né? A gente precisa acreditar que eles conseguem, independente da sua condição física ou intelectual. Os passos importantes para aumentar a expectativa de aprendizagem. Né? O que eu preciso fazer para aumentar a expectativa para que meu estudante aprenda? Primeiro passo, relacionar o aprendizado com a vida dele, com a própria vida, dar sentido.
Ou seja, começar a pensar a aula da seguinte forma: quem é esse estudante? Do que ele gosta? Do que ele não gosta? O que é importante para ele? Quais as habilidades que ele tem? Quais as dificuldades que ele possui? Né? Que modelo de aprendizagem qual o modelo de aprendizagem que ele utiliza? A gente sabe que tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende pelo toque, pelo concreto. Então, qual é o tipo de aprendizagem do meu estudante? Né? Então, a partir desse momento que eu conheço esse estudante, isso vale não só para o meu estudante com deficiência, isso vale para todos os estudantes, certo? O passo 2, use o interesse do estudante com base naquilo que você sabe sobre ele, do que você gosta, do que ele gosta, do que é importante. Então, às vezes uma escolha daquilo que ele gosta vai trazer uma emoção para ele e aquilo vai se tornar importante. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, se o estudante gosta da pracinha e você traz, as outras crianças nem precisam saber que você está trabalhando, por exemplo, a pracinha, os brinquedos da pracinha, a cor dos brinquedos da pracinha, quantos brinquedos tem na pracinha, por causa do Joãozinho. Você está trabalhando, você está usando isso para atingir o Joãozinho e você está trabalhando algo do interesse dele, do gosto dele, e envolvendo o Joãozinho, as crianças nem precisam ficar sabendo. Então, você está utilizando algo do interesse desse estudante e, ao mesmo tempo, trabalhando com a classe toda. Tá? Então, é importante a gente descobrir os gostos, os interesses e também o que a criança não gosta, porque se você trabalha alguma coisa que a criança não gosta e você fala alguma coisa daquilo que a criança não gosta, ele pode ficar bravo, pode entrar numa crise de choro, enfim, né? Pode causar um problema aí que era desnecessário, tá? O terceiro passo, empregue sempre o máximo de significado. Evite palavras e frases soltas, sem contexto, né? Se para os estudantes que não possuem deficiência, que estão na sala regular, a aprendizagem precisa estar contextualizada, para o meu estudante com deficiência intelectual, ela também precisa estar contextualizada e não descontextualizada. Outra coisa bastante importante, usar o reforço positivo. Se ele fez uma atitude positiva, chame atenção para isso. Muito bem, você acertou, parabéns, que atitude legal que você teve, né? Isso vale tanto na questão da aprendizagem quanto na questão de comportamento, porque faz com que ele reforce essas atitudes positivas e faz com que ele provavelmente sempre repita essas atitudes positivas. As crianças com deficiência, mais que as crianças sem deficiência, precisam desse reforço positivo, tá? Algumas dicas importantes que a gente como professor precisa ter em mente. Sempre diminuir o nível de abstração. Fazer com que o aluno compreender o que você fala, fazer com que o aluno compreenda aquilo que você fala é importante. Então, eu coloquei o exemplo aqui do caracol. Se você está lá falando do caracol, tem o desenho do caracol, tem o desenho colorido, tem a foto real, tem o vídeo e tem o objeto real. O que ele vai guardar mais? O que vocês acham que ele vai guardar mais? O desenho sem colorir, o desenho colorido, a foto, o vídeo, ou ele vê o bichinho na mão? Né? Então, quanto mais concreto for para ele, mais sentido e mais significado vai ter. Fale com o estudante usando palavras simples, não palavras infantis, tá? A gente acha que se a gente infantiliza a fala, está simplificando. Não é. A gente precisa usar palavras simples, mas não infantilizada. Fazer pedidos claros e precisos, objetividade, tá? Manter-se calmo, porque muitas vezes vocês vão ter que repetir várias vezes a mesma comanda e repetir de maneiras diferentes até que ele entenda.
Usar concretos com frequência, diminuir ao máximo a abstração. Confirmar se o estudante entendeu aquilo que você está falando. Uma estratégia é pedir para que ele repita aquilo que você orientou. Por exemplo, abra a página tal do livro. Joãozinho, o que é para fazer? Esperar ele repetir, para ver se ele compreendeu. Outro aspecto importante, deixar a criança com deficiência falar. Deixar com que a criança fale, tá? Não dê a resposta por ela, espere ela falar, tenha a paciência de ouvir ela falar, tá? Relacionar conteúdos curriculares à situação do cotidiano, mostrar exemplos concretos para ilustrar as ideias mais complexas. Quando for um conteúdo mais complexo, for alguma coisa mais que foge um pouco mais da realidade, mostrar no concreto o que significa. Identificar as competências e a habilidade que o estudante possui. É muito mais fácil a gente identificar as habilidades que o estudante não tem. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar primeiro aquilo que ele tem. E a partir daquilo que ele tem, trabalhar com o que ele tem. Por exemplo, ele só conhece até o número 10. Então, eu vou trabalhar com ele até o número 10 e fazer com que ele chegue até o número 15. Tá? Então, eu identifico aquilo que ele já sabe e trabalho com ele até o que ele sabe. Eu avanço com aquilo que ele já sabe. Meu aluno só escreve as vogais. Então, ele só escreve as vogais, então eu vou começar a trabalhar as consoantes. Entendeu? Ele só escreve bola. Então, eu vou começar a trabalhar outras palavrinhas com ele. Então, aí, a partir do que ele já sabe, eu avanço, eu aumento a intensidade dos desafios. Usar estratégias diversificadas com a ajuda dos colegas da sala também pode contribuir para a interação e para a socialização do estudante. Ou seja, um agrupamento produtivo, uma atividade em grupo, uma pesquisa em grupo, inserir esse estudante com os demais colegas. Isso favorece a interação, isso favorece a socialização, ele vai desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo, de saber ouvir, de saber respeitar o colega, de respeitar a vez de falar. Então, ele vai ter esse convívio social. Lembrando que lá um dos problemas é o comportamento adaptativo, é a convivência em sociedade, ele precisa desenvolver essas habilidades, tá? É importante a mediação do professor no que diz respeito à organização da rotina. Falar para o estudante com deficiência intelectual previamente o que será necessário para realizar determinada tarefa e quais as etapas devem ser seguidas é fundamental. Ou seja, detalhar e exemplificar. O estudante ele precisa ser exemplificado, detalhado, tudo aquilo que vai ser feito. Ele precisa ter essas etapas bem definidas. E não adianta passar uma comanda longa. Precisa, sim, passar uma comanda curta de cada vez, para que ele possa realizar por etapas, tá? Uma coisa muito importante, propor atividade paralela com conteúdos simples, diferentes, não caracteriza inclusão. Isso não é inclusão. Eu pegar a folhinha da internet, folhinha lá, pesquisar no Google atividade adaptada para aluno com deficiência, não é inclusão. Inclusão é fazer com que meu estudante participe das mesmas atividades que os demais estudantes dentro da sala de aula, tá? Não façam isso, não procurem folhinhas na internet. Essas atividades adaptadas aí que aparecem na internet não são o ideal dentro do currículo dentro do currículo do Estado de São Paulo como a adaptação curricular. Adaptar o currículo é você trabalhar o currículo do Estado de São Paulo com os estudantes, desenvolvendo atividades com níveis diferentes para o estudante com deficiência intelectual. Então, eu estou trabalhando as regiões, por exemplo, em geografia, eu estou trabalhando as regiões do Brasil. Às vezes, lá com o meu estudante, eu
estou pedindo para nomear, eu estou pedindo para colocar o nome dos estados, o nome das capitais, sei lá, eu não sou de geografia, eu não sei o que. Para o meu estudante com deficiência intelectual, se ele conseguir pintar lá, separar as regiões, ele já avançou. Então, é isso que eu falo, é trabalhar o mesmo assunto, trabalhar a mesma habilidade, às vezes um recorte da habilidade, às vezes um recorte do objetivo da aula, mas eu vou estar trabalhando o currículo do Estado com o meu estudante. Não uma folhinha, não uma atividade diferenciada tirada lá da internet, tá? Isto não é inclusão. Adaptação curricular. Então, eu já adiantei um pouquinho aqui sobre adaptação curricular. Então, cada criança é única e a adaptação escolar deve ser respeitada. Vocês várias vezes falam assim, a gente quer uma cartilha, um material de adaptação curricular, com exemplos de atividades. Gente, não existe cartilha, não existe apostila de adaptação curricular. Por quê? Porque cada criança é única. Cada criança tem um tipo de deficiência, cada criança aprende de um jeito, cada criança precisa de atividades diferentes. Eu não posso fazer uma cartilha, não posso fazer uma apostila, não posso fazer nada padronizado para todos os alunos com deficiência. Então, eu, professora, eu como professora de língua portuguesa, eu preciso, eu falo Gislaine, professora de língua portuguesa, eu preciso lá pensar lá no Joãozinho, que tem uma deficiência intelectual, que às vezes não sabe escrever, que está ainda no processo de alfabetização, mas que reconhece algumas letras. Eu preciso pensar nele na hora de adaptar o currículo que eu vou trabalhar com a sala. Então, não existe, todas as vezes que eu falo de adaptação curricular, sempre no retorno tem. Eu quero a apostila, eu quero exemplos de atividade na prática. Não existe, gente. Cabe você, eu, nós como professores, pensar no estudante real que eu tenho e adaptar o currículo e atender a necessidade do meu estudante, tá? Então, a adaptação curricular implica no planejamento de ações pedagógicas, ou seja, eu vou planejar algo para o meu estudante real que eu tenho lá na sala, de acordo com as limitações que ele tem, de acordo com as possibilidades que ele me apresenta. E aí, na instrução CEGEB de 2015, tem um modelinho de registro que nós vamos ver mais para frente. O currículo é a orientação que vocês têm. Hoje nós temos o currículo do Estado de São Paulo para ser seguido. A adaptação curricular são ações que visam promover o desenvolvimento da aprendizagem do estudante. É um conjunto de modificação feita nesse currículo regular, tá? Então, a gente modifica alguns aspectos do currículo, quer seja os objetivos, as habilidades, a metodologia, as atividades que vão ser realizadas, as avaliações, enfim, eu modifico algum aspecto desse currículo para trabalhar com a criança com deficiência intelectual. São possibilidades que auxiliam os professores a fazer um currículo, um programa flexível, dinâmico, adequado às necessidades, às peculiaridades desse estudante com deficiência. Nós temos que pensar nas adaptações curriculares dentro das habilidades dos estudantes, habilidades acadêmicas, habilidades sociais, habilidades de brincar, linguagem, autocuidado e habilidades motoras, tá? Então, como fazer essa adaptação curricular? Então, o que o meu estudante deve aprender? Como o estudante deve aprender? Como e quando avaliar? Então, essas 3 perguntinhas aí, elas devem nortear o meu planejamento de adaptação curricular. Então, na prática, como isso deve ocorrer? Primeiro, observação e registro. A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, na verdade, é onde eu vou avaliar o meu estudante na questão do que ele gosta, do que ele não gosta, quais as habilidades que ele tem, quais as dificuldades, e para que eu possa planejar a minha adaptação. O planejamento, o que deve ser feito de acordo com cada aluno, de acordo com cada estudante dentro das suas especificidades. O foco deve estar através do conhecimento prévio que o meu
meu estudante tem. Então, lá, o professor da sala regular, né, o professor especialista, né, especialista em língua portuguesa, especialista em matemática, em ciências, biologia, física, química, enfim, professor da sala regular, deve se basear no currículo de seu componente curricular, tá? Nas particularidades dos estudantes e aí fazer as adaptações necessárias. O professor do AEE, que são os professores especializados. Então, o professor da sala regular é o professor especialista. O professor do AEE é o professor especializado, tá? Eles vão desenvolver as habilidades mais frágeis dos estudantes, ou seja, aquelas habilidades lá no comportamento adaptativo. Os planos devem conter os objetivos, as estratégias, o que eles precisam fazer a curto, médio e longo prazo. A execução, né? A execução, como eu vou executar esse plano? Como ele deve ser feito? Qual vai ser a trajetória? Eu oriento vocês, se possível, vocês organizarem um portfólio desse estudante, para que vocês possam ver a evolução dele durante o ano. Como esse estudante chegou e como ele vai sair no final do ano, né? E a avaliação. A avaliação do estudante com deficiência intelectual deve ser realizada a partir do que foi proposto para ele. O estudante com deficiência intelectual, ele não é avaliado de acordo com as expectativas de aprendizagem do ano e série que ele está. O aluno com deficiência intelectual, ele é avaliado de acordo com a expectativa de aprendizagem proposta para ele nos registros de adaptação curricular. Um exemplo. Então, vamos pensar aqui num estudante real, só que o nome é fictício, certo? Henrique, estudante do 8º ano, tem deficiência intelectual e apresenta as seguintes características. Está em processo de aprendizagem. Demonstra interesse, mas não apresenta autonomia, ou seja, ele precisa da intervenção do professor. Realiza as atividades propostas com exemplos concretos, mas assim mesmo precisa de muito apoio, depois ainda de ter explicado várias vezes o que é para ser feito. Em relação à leitura e à escrita, está em processo de aquisição, ou seja, ele ainda não está totalmente alfabetizado. Apresenta dificuldade de se localizar no tempo e no espaço. Oralmente demonstra interesse, mas tem dificuldade para registrar. Por quê? Porque ele ainda está nesse processo de alfabetização, tá? Ele é um estudante do 8º ano, Henrique. Então, como é que eu vou trabalhar com o Henrique? Peguei aí como exemplo, né, uma atividade do Aprender Sempre, volume 1, 8º ano, a sequência de atividade 3, peguei a aula 1 e 2. Nessa aula 1 e 2, vai falar sobre o gênero reportagem. Então, no caderno do aluno tem aí, né, conhecendo a reportagem, tem um texto com algumas perguntas, tem outro texto, né, na aula 2 é outro texto, que tem uma pesquisa para ser feita, né, sobre um texto aqui, depois eles vão ter que pesquisar, eles pesquisam o texto e a partir daí eles têm que responder. Então, vamos observar primeiro os objetivos da aula. Então, dentre os objetivos da aula, né, que são identificar o gênero textual reportagem em diversas mídias e seus efeitos de sentido, caracterizar o gênero textual reportagem e sua função social, em diferentes contextos de produção, circulação e recepção, reconhecer os elementos constitutivos da notícia, identificar as principais características do gênero textual notícia. Então, esses são os objetivos das duas aulas propostas aí. Então, dentro desses objetivos, qual a gente pensa que o Henrique precisa desenvolver? Lembrando que é preciso, primeiro, pensar quais as potencialidades que o Henrique já tem. Segundo, a educação funcional, ou seja, a educação do dia a dia, precede a educação acadêmica. O que então o meu estudante precisa entender para que a gente possa desenvolver a autonomia, a sobrevivência, o exercício da cidadania? Primeiro, nós precisamos pensar nos objetivos e depois pensar nas atividades e estratégias, tá? Então, quando eu levo em consideração isso, o que eu posso pensar?
Aí, lá no caderno do professor, nós temos as habilidades que serão desenvolvidas em toda a sequência de atividade. Então, tem lá todas as habilidades. Identifica, eu peguei para o Henrique essa atividade, a LP14, identificar em textos de diferentes gêneros os efeitos e sentidos provocados pelo uso de estratégias de modalização e argumentatividade. É uma habilidade do 7º ano, tá? No livro do professor também apresenta o que o professor deve saber, o que o professor precisa desenvolver com a sala antes do texto, antes de trabalhar o texto, conversar com a sala, o que precisa fazer durante a apresentação do texto, depois da apresentação do texto. Então, no próprio caderno do professor, existe toda uma metodologia, toda uma estratégia que é para trabalhar com a sala, que também pode ser a mesma estratégia para trabalhar com o Henrique. Então, vamos lá. Como estudante, desenvolver a oralidade. Procurar chamar o Henrique para a participação. Deixar com que o Henrique fale, exponha seus pensamentos, exponha suas ideias. Explorar os conhecimentos, procurando trazer as explicações para o dia a dia do estudante. A notícia, ela não está apenas no jornal, ela está na internet, ela está na televisão. Então, trazer isso para o dia a dia do estudante. Proporcionar, quando tem a realização dos exercícios no caderno do aluno, proporcionar a realização desses exercícios em dupla. Eu junto lá o Henrique com um estudante que pode auxiliar o Henrique. Então, o Henrique ele pode falar e esse estudante escrever. Então, esse amigo, esse colega do Henrique vai ser um escriba daquilo que o Henrique vai falar. O Henrique vai ajudar, esse coleguinha vai ajudar o Henrique a escrever, porque o Henrique ele não consegue ainda, ele está nesse processo de alfabetização. Então, eu posso utilizar esse agrupamento. Né? Na aula 2, da mesma forma, o caderno do professor traz toda a estratégia, traz toda a metodologia de como deve ser feito. Já para o Henrique, eu continuo explorando a oralidade. Aí, para sistematizar, enquanto os coleguinhas têm que responder as perguntas e pesquisar o texto lá na internet, que é a proposta, ou se não é pesquisar o texto, o professor vai projetar o texto da internet na sala. Para o Henrique, eu posso pedir para que ele pesquise uma reportagem e traga para a sala. E aí, a partir dessa reportagem que o Henrique traz, eu trabalhar com ele ali os elementos, o título, de onde ele retirou essa reportagem, se ele conhece, ele consegue identificar para quem que era a notícia, o que mais chamou a atenção do Henrique na reportagem. Então, eu estou trabalhando o gênero reportagem, tanto com a sala quanto com o Henrique. Eu não posso, isso é adaptação curricular, isso é eu trabalhar trabalhar os mesmos objetivos, trabalhar uma habilidade com o Henrique e com a sala. Então, quando eu faço esse tipo de atividade, eu estou adaptando o currículo. Tá? Percebam que se eu tivesse trazido uma folhinha para o Henrique pintar, uma folhinha para o Henrique fazer ligação do A com o B, do B com o A, sei lá, uma atividade da internet, eu não estaria fazendo adaptação curricular. Eu não estaria fazendo uma inclusão. Isso é uma falsa inclusão. Agora, quando eu trabalho com o Henrique, o mesmo tema, o mesmo assunto com a sala, isso é inclusão, isso é adaptação curricular. Tá? Aí vocês pensam assim, mas o anexo 3, o temido anexo 3, né? Nada mais é do registro daquilo que você está fazendo. Ele é um registro muito simples. Além da identificação desse estudante, né, que tem lá o período que você tá, do período de registro, o nome, data de nascimento, a série, professor, componente curricular, o período que ele estuda, ele vai trazer 5 itens importantes. Primeiro, a expectativa de aprendizagem para os estudantes de uma forma geral. E qual é a expectativa para o meu estudante com deficiência intelectual? Nesse caso aqui, além dos objetivos
que tem lá nas duas aulas, eu coloquei aqui o desenvolvimento da habilidade lá do 7º ano, a habilidade 14 do 7º ano, tá? Então, isso aqui. Então, o meu estudante conseguiu desenvolver isso aqui? Então, essa era a expectativa de aprendizagem para o Henrique, tá? Então, aí depois, os outros dois itens. A estratégia de atividade que eu vou utilizar para os estudantes regulares. Então, qual é a estratégia? A mesma proposta no caderno do professor e do caderno do aluno no Aprender Sempre. E agora, quais são as estratégias? Quais são as atividades desenvolvidas para o meu estudante? Então, aqui eu descrevo oralidade, pesquisa, agrupamento produtivo, debate, enfim, tudo aquilo que eu vou utilizar com o meu estudante. A avaliação dos resultados. Aqui é importante, é bem importante essa parte. Por quê? Porque aqui eu vou descrever se ele, aqui eu pus um resuminho, tá? Que se ele será avaliado de acordo com a participação, o desenvolvimento das comandas, as atividades em grupo. Agora, como ele desenvolveu isso aqui? Como ele desenvolveu a participação das aulas? Como ele desenvolveu a comanda? Ele conseguiu, ele atendeu lá os objetivos que eu propus para ele? E aí, então, a partir dessas avaliações aqui, do que foi proposto lá na expectativa de aprendizagem, é que eu vou avaliar o Henrique com a nota satisfatória ou insatisfatória. Então, percebam que dentro da educação especial, o estudante com deficiência intelectual, ele é avaliado dentro da expectativa proposta, dentro do que foi proposto para ele na adaptação curricular, e não dentro da expectativa de aprendizagem na Unicef, tá? Então, o estudante, sim, pode ter 7, 8, 9, 10, dependendo daquilo que foi proposto para ele, certo? Então, esse é um exemplo do registro de adaptação curricular. E chegamos ao fim. Aqui eu deixo para vocês as referências bibliográficas de tudo que foi falado aqui, tá? Tá tudo aqui listado. Deixo também para vocês aqui o meu contato, telefone, celular, o e-mail, o canal no YouTube, tá? O blog onde tem os materiais aí, o blog e o site. No blog tem mais as ações, né, que são feitas aqui pela diretoria de ensino, e no site tem os materiais, tem legislação, tem material de estudo que vocês podem acessar, tá? Estou sempre à disposição de vocês, o que vocês precisarem. No link aí de avaliação para listar a presença, vocês podem aí, por favor, colocar as dúvidas, sugestões, os temas aí que vocês vão querer aí, que vocês solicitem aí o que vocês precisam. Se ficou alguma dúvida, a gente volta aí no próximo ATPC para a gente conversar mais um pouquinho, tá? E eu deixo aqui então para vocês o meu muito obrigada pela paciência e de me ouvir falar, né, mais uma vez. E podem contar sempre aqui com a gente, com a equipe aqui da Educação Especial, com a equipe aqui do Núcleo Pedagógico. Nós estamos aqui sempre para ajudar e à disposição de vocês, tá? Finalizo aí o ATPC com uma frase. Diversidade é convidar para a festa. Agora, inclusão é chamar para dançar. Então, que nós possamos chamar os nossos estudantes aí para dançar, não só para a festa, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe o trabalho de vocês e até uma próxima. Tchau!